Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui toda segunda-feira apresentando o programa da revista Aquarista Júnior. Estamos hoje iniciando o programa número 137. Hoje é dia 13 de dezembro de 2021 e está sendo realmente um prazer muito grande. Qual que é a ideia do programa, qual que é a temática do programa. A gente está tentando, através dos episódios semanais, né, todas as segundas-feiras, contar um pouco da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o maior prazer de acompanhar, de constatar, de vivenciar, de criar também ideias, projetos, campanhas culturais, tudo que foi feito esses anos todos, que aconteceu nesses anos todos no Brasil para dinamizar, divulgar, promover, incentivar o aquarismo brasileiro. E a ideia da revista, a ideia nossa sempre foi usar esses 4 pilares, né? Divulgar, promover, incentivar e dinamizar o aquarismo brasileiro nos 4 cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, nordeste, sudeste, centro-oeste. Quer dizer, então o que acontece? É divulgar uma linguagem comum para que todos os aquaristas, aos poucos, pudessem receber dicas, informações, as regras, os conceitos, as receitas de criação, para que realmente o aquarismo pudesse se desenvolver de uma maneira assim homogênea por todo o território nacional. Para todas as faixas de idade também a gente acabava indicando, tanto para criança, para o jovem, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, até para aquelas pessoas que, vamos dizer, têm pequena mobilidade reduzida, ou convalescente de alguma, vamos dizer, trabalha, tem que ficar um tempo em casa. Então, o aquarismo, a gente mostrava, né, sempre mostra até os dias de hoje, ele ser importante para todas, ele pode ser importante para todas as faixas de idade e também para todas as classes sociais. Então, se você é uma pessoa com, vamos dizer, recursos financeiros para investir num aquário, assim, uma quantidade maior, opa, pode ter um aquário legal. Se você não tiver recursos, quiser montar um aquário simples, básico, também é muito possível. Hoje tem muitas opções de equipamentos, acessórios, plantas, peixes, que para qualquer, vamos dizer, classe social, você consegue ser um aquarista. Então, isso a gente foi acompanhando, foi fazendo. Os programas da revista Aquarista Júnior, só para você saber, eles estão contando essa coisa de ano após ano. Então começamos nos primeiros programas, né, contar, falamos da década de 100, agora para a década de 70, 80, 90, passamos aí a virada do milênio, né? Passamos o ano 2000. Já estamos, só para você ter ideia, nós estamos no finzinho de 2007 e já no ano de 2008. Então, está fazendo coisas, né? Porque a coisa bacana é você procurar nas gavetas, nos arquivos, nas pastas, nas anotações daquela época, né? E relembrar com saudades, né, daquilo que foi acontecendo, que aconteceu. E eu destaquei hoje alguns tópicos que aconteceu no finzinho de 2007 e um pouco também no ano de 2008 que eu quero contar. Um adendo, assim, sei lá, uma pausa. Se você quiser ver e rever os programas anteriores, eu consegui relacionar todos eles recentemente no YouTube, YouTube Revista Aquarista Júnior. Você consegue ver lá do número 1, do programa número 1 até o programa número 109. E do 110 em diante, até o atual 137, você pode ver e rever aqui no Instagram. Entendeu? Tem até vamos dizer, um hashtag, né? Hashtag programa da revista Aquarista Júnior. Você consegue ver do 110 para cá. É um programa que toda segunda-feira a gente apresenta um novo programa, um novo episódio, né? Mas se você quiser ver e rever para acompanhar essa coisinha da história, que é bacana, são fatos que foram acontecendo e de uma maneira global, assim, colaboraram com todo esse crescimento que teve, não só no Brasil também, influenciado pelo começo dos anos 90, em que também teve essa coisa da globalização, principalmente a globalização da informação, né? Em que uma informação, às vezes, sei lá, pipocava na Europa, rapidamente chegava aqui ao Brasil, e a gente começou, ao longo do tempo, ter bastante acesso de aquaristas que iam viajar, de pessoas que moravam, brasileiros, né, que moravam às vezes no Japão. Então a gente teve, vamos dizer, uma solidariedade muito grande dessa turma, que sempre ia nos passando essas informações do que ia acontecendo no panorama, né, do aquarismo mundial, e a gente passava
vamos dizer, filtrava as coisas que ia recebendo e acabava publicando nas revistas bimestralmente essas curiosidades e as coisas mais, vamos dizer, relevantes, né, que a gente achava para o público nosso aquarista brasileiro. Eu queria mostrar uma revista, ó, revista número 117. A capinha dela aqui, então só para você ter uma ideia, é a revista de agosto, setembro de 2007. Na página 13, deixa eu pegar aqui, uma ideia que na época a gente lançou. Você vê que anos depois, né, agora mais recentemente, a gente lançou até uma ideia de uma campanha cultural, né? Como que é? Aquário, parede verde, ar puro para a sua casa. Então, se você tiver a oportunidade de montar um aquário com plantas, vasos de plantas que ficam levemente afogadas no aquário, assim, uma partezinha do vaso só para baixo da linha da água, né? Você consegue com que as plantas se desenvolvam num ambiente claro, claro, não precisa ter sol direto, e que possa, vamos dizer, elas vão se desenvolvendo, você vai grudando na parede, vai prendendo, sei lá, num engradado assim de madeira decorativa por trás, numas placas dessas fibras de coco, antigamente era de xaxim, e você vai fazendo as plantas se desenvolverem, vamos dizer, fora d'água então, vamos dizer, debruçadas pelo aquário. E isso, segundo até médicos, essas coisas, ajuda na purificação do ar interno do ambiente, né? Nessa época, 2007, bem antes, né? Essa campanha cultural aí foi em 2019, parece, né? Do ar puro. Em 2007, a gente teve uma ideia parecida, porque muita gente, a gente percebia que os aquaristas, tem muitas aquaristas mulheres, ou esposas de aquaristas, né? E muita gente gosta de vasos de plantas em casa, né? Então, na época, a gente deu essa sugestão, tá vendo aqui, ó? Um vaso aquário. Imagine a união aquário mais um vaso de plantas. Certamente é um decorativo adorno para qualquer ambiente. E assim o hobby aquarismo passa a ser muito mais indicado até para as mulheres que se dedicam, que gostam dessa coisa de cuidar das plantas, que também é um hobby, né? Cuidar de plantas, cortar as folhinhas que estão secas, aparar aqui e ali. Então, muita gente gosta desse hobby de plantas dentro de casa, né? E as aquaristas merecem este presente, uma ideia que a gente fez. Então, era uma ideia que é um esquema aqui, tá vendo? Dá para ver todas as informações. Era um vaso aquário, em que você colocava uma parte como se fosse um vaso, vamos dizer, interno do aquário, em que era separado até por vidro, tudo, aquela coisa toda. Então você tinha a parte aquática com os peixes, aquela coisa toda, a decoração. Tá vendo aqui? A ideia podia ser até um vaso visto por cima hexagonal. Então a ideia na época era criar a sugestão de um vaso aquário dentro de casa. Então uma decoração para a dona de casa, uma decoração para as mulheres aquaristas e até para os homens que se dedicam também a esse hobby de cuidar das plantas. E vale também a mesma coisa que a gente falou em 2019, na campanha, né, do Aquário Parede Verde, ar puro para sua casa. Aqui não é bem uma parede verde, mas as plantas vão se desenvolvendo, vão grudando nos tocos de... Hoje em dia é toco de fibra de coco, né? Vai crescendo, crescendo, algumas vão até, vamos dizer, debruçando na água, aquela coisa toda, uma folhinha vai debruçando aqui, ali, vai saindo para fora do aquário, e tudo isso vai ajudando no próprio ambiente da casa. Então, principalmente quem tem criança, vamos dizer, ou pessoas mesmo, né, que tem problemas às vezes respiratórios, problema de asma, problema de um pouco de renite, faz essa experiência, conversa até com um médico, com um pediatra, que às vezes o médico vai indicar essa utilização do vaso aquário dentro de casa, tá legal? Então, na ideia 2007, a gente pensava que podia, vamos dizer, sugerir uma coisa legal vamos dizer, para dentro de casa, para decoração. Então, aliava decoração, hobby do aquarismo e hobby de cuidar das plantas aquáticas. Olha que legal. Deixa eu falar também outra coisa. 2008, comecinho do ano, que nem eu... Essa é a revista 119, a capinha dela. A revista da virada do ano, né? Tá vendo aqui, ó? Dezembro de 2007, janeiro de 2008. Essa é a capa dela, com uma reportagem especial aí das borboletas, né? Todo ano, desde o ano 2000, a gente começou a criar o ano nacional, né? Então, a revista Aquarista Júnior teve o prazer aí vamos dizer, de criar vários anos temáticos mesmo, um tema anual, né? 2000 foi o ano nacional do cavalo marinho, 2001 foi o ano nacional do aquário na medicina, 2002 ano nacional do aquário na escola. Olha que bacana os temas.
2003 foi um ano especial que nós fizemos o chamado Ano Nacional de um curso Aquário em seis lições, né, pela revista. 2004 foi o Ano Nacional da Peixicultura Familiar nas residências brasileiras, né, tentando incentivar essa coisa da criação caseira. 2005, o Ano Nacional da Aquarioterapia, aquário usado como, vamos dizer, por médicos, principalmente nessa área vamos dizer, de pediatria, de laboratórios de exames ou vamos dizer, onde as pessoas fazem hemodiálise ou fazem algumas aplicações que tem que ficar algumas horas nas clínicas ou nos hospitais, e o aquário ajudava nesse sentido, né? 2006 foi o Ano Nacional do Aquário na Arquitetura, era uma sugestão realmente para que todo arquiteto, decorador, pudesse enxergar o aquário como um elemento decorativo, até para indicar para os seus clientes, para os projetos arquitetônicos, aquela coisa toda. 2007 foi o Ano Nacional da Ictiologia dos Peixes Ornamentais, ictiologia, ciência, né? Ciência dos peixes ornamentais. Então a gente destacou mais essa coisa dos estudos que são feitos cientificamente, vamos dizer, na descoberta de novas espécies, na descrição de novas espécies. Então a parte científica dos peixes. E 2018, deixa eu ver se dá para ver aqui embaixo. 2018, a gente criou o Ano Nacional do Projeto de Reprodução e Recuperação das Espécies de Peixes Ornamentais Ameaçadas de Extinção. Então, um ano totalmente dedicado, vamos dizer, ao meio ambiente dos peixes ornamentais. Então, o que acontece? A ideia foi colaborar, né? No caso, com a ecologia, né? E com os planos do próprio governo ou de entidades que buscam a proteção, vamos dizer, da biodiversidade aí brasileira, né? E os aquaristas podiam ajudar muito. Então eu queria mostrar aqui, ó, na página 32, porque só para você ter uma ideia, né? O Ano Nacional girava o seguinte: a revista é bimestral, então ela tem 6 revistas ao ano, então uma revista bimestral. Então durante todas as edições do ano, a gente elaborava o chamado, na seção tema anual, assuntos assim ligados a essa coisa do tema anual. E na época 2018, deixa eu mostrar aqui que foi a estreia nessa revista aqui, né? Sempre na virada do ano que estreava a nova, vamos dizer, o tema anual, né? Então foi nesse, ó, aqui, 2008, tá vendo? Tema anual. Então, o que acontece? Só para você ter um resumo, né, do que aconteceu. Em 2004, maio de 2004, o Ministério do Meio Ambiente, através da ministra, né, no caso, assinou a Instrução Normativa número 5, que destacou uma relação de invertebrados aquáticos e peixes ameaçados de extinção. Entendeu? Papapi, papá. Entende-se tal, 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 tal. O interessante nessa instrução normativa, que a gente, como aquarista, observou na época, né, é que destacava, né, vamos dizer, que serão desenvolvidos planos de recuperação que serão elaborados e implementados sob a coordenação do governo federal, do IBAMA, com a participação até dos órgãos estaduais, da comunidade científica e da sociedade civil organizada, em um prazo máximo de 5 anos. Então, veja que o prazo se esgota, né? Se esgotaria no ano 2009. Então, a gente estava, em 2008, criando essa ideia. Para quê? Para realmente passar essa mensagem, vamos dizer, para os interessados, que o aquarista pode muito ajudar nessa coisa de recuperação das espécies ameaçadas de extinção. Então, a revista Aquarista Júnior criou em 2005 mesmo, logo após a observação da norma, ó, em setembro de 2005, uma linha de projeto, um projeto de pesquisas que chamava na época, né, Projeto de Reprodução e Reprodução das Espécies de Peixes Ornamentais Ameaçadas de Extinção no Brasil, que procurou em várias edições destacar dicas e informações técnicas e práticas sobre alguns peixes em especial, que estava nessa lista, né? Então, dicas de criação, receitas de criação, para que o aquarista, dentro de casa, ou numa pequena estufa, ou numa pequena criação, pudesse realmente experimentar, reproduzir esses peixes em especial, né? E estamos criando, em 2008, um ano totalmente dedicado à implementação desse projeto, ou seja, abastecer de informações, dicas e sugestões sobre esse tema anual, publicando artigos, matérias, reportagens e sugerindo métodos de criação piloto em apoio total à ideia. Então, aqui a gente convidava o pessoal, papapi, papá. Então, eram peixes realmente que estavam na lista. Alguns eu percebi que eram peixes tipicamente, vamos dizer, ornamentais mesmo. Aqui, ó, o próprio engraçadinho, né? O
o IFE sobre Cons, o Flameus, né? Ele está na lista e é simbólico, né? No caso, para o aquarismo brasileiro, né? Principalmente na região sudeste, né? Então, o que acontece? A gente fez essa, vamos dizer, essa iniciativa, então todo ano, vamos dizer, além de 2005 ter essa coisa de a gente publicar artigos sobre os peixes, 2008 também a gente se especializou em sugerir ideias. Não sei se no futuro, nos anos seguintes, as ideias foram realmente implementadas. Eu sei que por órgãos assim do governo acabou não tendo essa continuidade, que até estava escrito na lei, né, que em 5 anos no máximo iria, vamos dizer, iria se criar realmente projetos, essas coisas, mas realmente vamos dizer, a ideia de que o aquarista pode ajudar o próprio IBAMA e o meio ambiente e a natureza, realmente a gente deixou bem claro nas matérias do ano e sempre apresentamos essa, vamos dizer, essa parte de apoio aos órgãos governamentais ou entidades. Então a gente sempre teve um contato muito legal com essa turma, sempre tivemos bons contatos com várias superintendências aí estaduais do IBAMA, com o pessoal ligado ao meio ambiente, grupos ecológicos. Por quê? Porque a gente tem essa coisa de. O aquarista, né? Em geral, ele tem essa coisa de que, puxa vida, ele sabe como criar o bichinho. Então, se der uma autorização, hoje em dia, 2021, se der uma autorização, eu vi um trabalho feito aí recentemente lá no norte, né? Que quando fizeram aquela usina Belo Monte, né? Algumas espécies de peixes, principalmente o cascudo zebra, é um deles, né? Ele correu riscos, ou corre riscos ainda, de extinção, porque a própria manipulação lá dos rios, aquela coisa toda, fazer a usina, vamos dizer, o reservatório de Belo Monte, desviou rios, essas coisas. Então, quer dizer, os peixes correram risco de serem afetados em seu habitat nativo mesmo, né? Então, eu vejo lá no norte, no norte do país, vários projetos ligados à própria reprodução do acari zebra. Entendeu? Então, quer dizer, 2021, você vê que coisas estão sendo feitas, vamos dizer, nessa coisa de tentar auxiliar no combate à recuperação e reprodução de peixes que estavam ou estão ameaçados de extinção no Brasil. Então foi 2008, o ano nacional. Olha que bacana, né? Deixa eu ver aqui que também é uma coisa interessante mostrar. Revista 120. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. De novo, revista 120. De novo não, né? Primeira vez. Teve uma reportagem especial sobre os apistogramas, né? Muita gente gosta de criar, manter, ter um grupo deles no aquário. Na revista 120, página, deixa eu ver, 27. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o seguinte, anos atrás, já falei nos programas, né? A gente sempre teve a ideia de incentivar os jovens a estudarem, por exemplo, principalmente na área universitária, cursos ligados, direto ou indiretamente, que poderiam ajudar o aquarista, o aquarismo brasileiro. Então, em várias revistas mais antigas, né, a gente acabou escrevendo sugestões de cursos universitários, né? Então, na época falávamos da pessoa estudar biologia, eu lembro, né, zootecnia, é, medicina veterinária, na época era engenharia de pesca, mais para frente veio engenharia de agricultura, né? Então todos o quê? Todas as áreas que o aquarista pudesse realmente, vamos dizer, estudar e até ter uma aplicação profissional. Então, hoje em dia você vê, tem vários médicos veterinários que são aquaristas também. Tem vários aquaristas que são, biólogos, muitos, né? Muitos trabalhadores de criação, de lojas de aquário, tudo, muitos são biólogos, entendeu? Então, o que acontece? Muitos donos de loja, zootecnista, também, tinha uma parte também que, até engenharia de agronomia, agrônomo, né? A gente, teve um contato uma vez aqui com a associação dos agrônomos aqui do Grande ABC, eu não lembro como que era o nome direito. Então, o que acontece? Dentro da agronomia, tinha uma parte de interesse nessa coisa de piscicultura. E na época a gente falava, puxa, essa coisa não pode girar só em termos de faculdade, de curso superior, né? Então a gente incentivava que algumas escolas técnicas pudessem também ter um curso técnico. E a gente destacou nessa revista, nesse comecinho de 2008, fevereiro, no espaço Copec do Criador, espaço dedicado, que é
um espaço da revista, cooperativa de pequenos criadores, que é aquela coisa de incentivar a criação em pequenos espaços. Então a gente viu e destacou, que é bacana, que era para o ensino médio mesmo, um curso de técnico em piscicultura. Então veja esta interessante sugestão da Escola Técnica Estadual Orlando Quagliato, Escola Agrícola de Santa Cruz do Rio Pardo, aqui em São Paulo, que fica, marquei até aqui, ó, 315 quilômetros da capital. Veja as características de uma formação técnica na área da piscicultura, uma atividade que cresce no Brasil e necessitará, num futuro próximo, de muitos especialistas, principalmente para o ramo de peixes ornamentais. Seja um técnico em piscicultura, se você tem um filho aí de 15 anos, 16 anos, ou filha, né? Oriente seu filho ou filha na direção desta opção profissional. Já existem escolas, várias escolas, de ensino médico, que capacitam, né, os alunos a uma profissão técnica nesta área da piscicultura. E não, a gente, vamos dizer, conferiu aqui, apresentou, porque eu recebi na época o plano, né, do curso e tal, então a gente apresentou, vamos dizer, a programação do curso, a metodologia, aquela coisa toda que a gente apresentou nessa revista. Então, o plano de estudo, como que era a qualificação, a organização, era um módulo de 20 semanas, né? 50 minutos cada aula, o horário das aulas era um curso noturno. Então, o que acontece? Depois começou a pipocar várias escolas, hoje vários lugares, não só em São Paulo, nos outros estados também. Mas a ideia é o seguinte, puxa vida, o garoto saiu da escola do ensino básico, né? Então ele vai para um ensino médio. Puxa, o ensino médio, na minha época de criança, por exemplo, a gente estudava até o quarto ano, né? Era assim, né? Quarto ano, que era o primário na época, né? Aí quando você já fazia o ginasial, você fazia, às vezes, um ginasial normal, um ginásio normal. E aí vinha vamos dizer, o colegial, o antigo colegial. E aí, realmente, nós, garoto, sempre procurava realmente se inscrever em algum vestibulinho, alguma coisa, para tentar estudar numa escola técnica. Por quê? Você faria o colegial normal e faria o quê? Uma especialização, um curso técnico. Você já saía com 17, 18, 19 anos, vamos dizer, com uma formação, vamos dizer, profissional. Na minha época, eu fiz técnico em mecânica, né? Mecânica de máquinas, essas coisas. Então, durante 3 anos, além do currículo normal do colegial, que seria hoje o ensino médio, né? É, a gente também tinha disciplinas, matérias ligadas à mecânica, né? Então, sobre resistência dos materiais, eu lembro lá, elementos da indústria, controles de pneumática, mecânica hidráulica. Então a gente ia aprendendo coisas. Quando se formou, puxa vida, você já conseguia fazer um estágio em alguma empresa grande, você conseguia, sei lá, fazer vamos dizer, uma entrevista para um emprego legal. Então, por quê? Porque você já tinha uma formação. E a ideia nossa, na época, 2008, era incentivar a garotada a pensar em estudar um curso técnico em piscicultura. É claro que os cursos de piscicultura eram mais ligados a, vamos dizer, peixes de consumo, né? Mas é claro que você, como aluno interessado, você puxaria uma pitaca aqui, um pitaquinho ali e tal, ia pegando aqui, ia conversando com o professor. Então, muitas informações você vamos dizer, acabava passando para essas coisas dos peixes ornamentais. Então, durante muitos anos, antes mesmo dessa época, a gente incentivou essa criação de cursos técnicos de piscicultura. E nas faculdades, claro, já falei no programa anterior, a gente incentivou as faculdades a criarem pelo menos uma disciplina ou um curso mesmo, um cursinho extracurricular, ligados aos nossos queridos peixes ornamentais. É por isso que hoje em dia, 2021, a própria revista, a própria escola aí de aquarismo da revista Aquarista Júnior, tem alguns cursos para essas áreas mesmo, né? Que a gente chama até de técnicas de aquariofilia na biologia, técnicas de aquariofilia na medicina veterinária, técnicas de aquariofilia na zootecnia, entendeu? Então, técnicas de aquariofilia na engenharia de aquicultura. Por quê? Porque o aquarista pode, de uma maneira assim geral, vamos dizer, tanto colaborar com esses profissionais e os profissionais também, os que estudam nessa área mais acadêmica, né, podem também auxiliar o desenvolvimento do aquarista. Tá legal? Estamos encerrando aí o programinha de hoje. Hoje é aí já um mês de Natal, né? Um mês especial de Natal. Desejamos de antemão aí um bom Natal, um feliz aí 2022, né, no caso, né? Mas todas as segundas-feiras estamos apresentando aqui, toda segunda-feira,
a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, e está sendo um prazer mesmo muito grande, uma emoção muito grande realmente apresentar todas as segundas-feiras, tá legal? Um abraço a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam, e na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta apresentando o próximo, né, o novo programa da revista Aquarista Júnior. Valeu, bye bye, até!